A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós queremos cumprimentar a todos vocês com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria no nosso coração poder mais uma vez estar aqui falando com os irmãos e entrando aí, em toda terça-feira, nosso horário de live, nosso horário de poder estar falando um pouquinho mais da bênção, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Viemos aí de um final de semana muito abençoado, uma santa ceia muito forte, muito abençoada, onde o Senhor falou fortemente ao nosso coração, vários irmãos participando, e nós estamos aqui nessa terça-feira para nos alegrarmos mais uma vez. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os amados ouvintes, que Deus possa aí abençoar cada um de vocês. Mais uma semana, aí já iniciamos mais uma semana na presença do Senhor, e hoje, como todos os outros dias, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você que está aí do outro lado. Queridos, eu quero aqui, antes de nós iniciarmos a nossa live, poder aqui orar com você. E eu quero pedir oração de você por todos os irmãos da igreja, por todas as pessoas que domingo nós tivemos no culto muito abençoado, muito forte, e eu gostaria que você estivesse orando por nós, orando pela igreja, orando pelas igrejas em Paranavaí, Nós estamos aí, como vocês sabem, aí nesse momento, agora deu uma certa estabilizada concernente essa questão da coronavírus, mas nós não podemos deixar de vigiar, de orar, de buscar a presença do Senhor. Então quero que você esteja orando conosco, esteja também junto conosco, intercedendo por todos os irmãos, por todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem nessa noite, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Querido Deus, amado e soberano Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor. E nessa terça-feira, mais uma vez, estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É através dessa live, Senhor, que queremos aqui, Senhor, poder levar a Tua palavra. Um pouco do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado conosco. Queremos agradecer ao Senhor por esse início de semana e por todas essas pessoas que estão agora, Senhor, à frente da sua televisão, diante do seu celular, nos assistindo. Que o Senhor venha os abençoar. Queremos orar pela nossa cidade, Senhor. Queremos orar, meu Deus, por todas as pessoas, ó Pai, pelos membros da igreja. Queremos orar, meu Deus, pelos pastores de Paranavaí, por todas aquelas pessoas que neste momento, Senhor, carecem de oração. Você que está aí do outro lado e precisa neste momento de uma bênção, precisa neste momento de uma vitória, em nome de Jesus, nós liberamos aqui uma palavra abençoada, uma palavra abençoadora sobre a tua vida, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. É com alegria que a gente está aqui hoje, Como eu digo, toda terça-feira a gente está aqui, eu, a minha esposa. Ontem o pastor Agileu esteve aí ministrando uma palavra poderosa e a gente se alegra em poder, eu diria, uma ferramenta que o Senhor colocou na nossa mão para evangelizar. A gente já fez muito evangelismo de porta em porta, já fizemos evangelismo em Maringá, até aqui dentro da própria Paranavaí, evangelizando nas casas, com os jovens, E hoje nós temos aí um meio de comunicação que é a internet, que é aí essa live, e eu sei que essa live ela não alcança só Paranavaí, Nós temos irmãos aqui da igreja que tem parentes lá em Portugal que estão nos assistindo, pessoas em outros países que estão nos assistindo, e a gente fica alegre com isso, pastora. Verdade, pastor, é um meio que Deus ele arrumou, Não tem como as pessoas dizer que não estão ouvindo a palavra do Senhor. Porque nesse período que estamos vivendo, todos estão podendo, ouvir a palavra do Senhor. Não só nós aqui do Brasil, mas é o mundo, Deus parou o mundo inteiro para ouvir a palavra dele. E esse é o Deus que nós servimos, E esse é um meio que Deus nos colocou. Então, é um culto no seu lar que nós possamos aproveitar esse meio que Deus preparou para cada um de nós. Paulo, ele costuma dizer, na carta que ele escreve, que a gente tem que aproveitar as oportunidades que nos dada. E essa é uma grande porta que nos abriu. E se nos abriu, nós temos que o quê? Somente pregar e falar do amor de Cristo, pastor. Queridos, nós aproveitamos isso. Eu sempre digo, as pessoas estão aí hoje, usam a internet para muitos meios. A internet ela é uma grande ferramenta, mas a gente tem que saber usar ela. É como um carro. Se você souber usar, você vai aonde você quer, você chega aonde você almeja, mas se você também ultrapassar os limites, você vai correr alguns riscos. E nós temos hoje a internet
que é uma ferramenta, uma mão na obra para nós podermos aí evangelizar. Temos aí, eu diria, dividido essa responsabilidade com alguns obreiros dentro da igreja, né? Vários irmãos obreiros aí que realmente estão se dispondo para pregar a palavra do Senhor. Eu sempre digo que pregar a palavra não é só o púlpito da igreja, há muitas pessoas que almejam o púlpito, né? Isso aqui é um púlpito, né? O apóstolo Paulo, ele pregou nas praças, ele pregou na rua, ele pregou nas sinagogas, mas se ele tivesse aqui conosco hoje também, pastor, ele usaria a internet para evangelizar, até porque ele não tinha isso naquela época. Você imagina, sem internet, Paulo, apóstolo Pedro, grandes profetas do Senhor, grandes ministros do Senhor evangelizaram, quanto mais hoje nos nossos dias com toda essa ferramenta. Com certeza, Paulo, ele não perdia as oportunidades que era dada, né? E a história nos relata que ele alcançou o mundo da sua época. Imagine hoje Paulo vivendo no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanta tecnologia, né? Tanta coisa que é nos dada para que nós possamos levar o evangelho do Senhor, né? Então aí a gente olha e realmente a gente vê que não estamos fazendo nada, que temos que nos esforçar cada dia mais. E com certeza Paulo estaria fazendo muito se estivesse nos nossos dias hoje, pastor. E às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho oportunidade para evangelizar, né? Acabou isso, irmão, não existe mais esse negócio, não tenho mais oportunidade, a oportunidade está aí, né? A gente sabe que nem todo mundo de repente consegue desenvolver. Eu também não sou um expert nisso, mas a gente se coloca, a gente procura aprender, né? E eu acho que é isso que tem que estar dentro do nosso coração cada dia mais. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é ter uma mente aberta, é a gente procurar conhecer não só dentro da palavra, mas as ferramentas que o Senhor nos dá, né? Na época dos discípulos, as ferramentas que os discípulos tinham era um barco, era a praia, era o local onde que havia um número maior, onde eles poderiam colocar mais as multidões. Hoje as multidões estão na frente do nosso computador e é uma ferramenta que a gente pode estar usando. Pense nisso, use, não sou contra a internet, deixo isso bem claro, mas use a internet para evangelizar, irmão. A internet ela já mostra muita coisa do mundo, nós precisamos mostrar a Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Infelizmente, hoje em dia as pessoas estão usando muito para mostrar a vida própria, né? E realmente Cristo está ficando do lado, e nós temos que deixar a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida vai achar, né? Então nós temos que deixar um pouquinho a nossa vida de lado e apresentar Cristo através dela. Cada 10 postagens sua, quantas você está evangelizando? Não vamos botar 10, vamos botar 5. Em cada 5 postagens sua, quantas você está evangelizando? Então nós temos oportunidades, querido, e às vezes a gente não sabe o que a gente está perdendo diante de nós. Então eu digo para os irmãos, a gente não pode chorar porque Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo. São grandes ferramentas e eu digo para você, numa dessas ferramentas Deus abre uma porta que você nem imagina. Eu estou aqui estou pregando para a igreja Deus Vive, estou pregando para o mundo, mas sabe lá Deus que porta que é que Deus está abrindo lá do outro lado, amém? Às vezes na nossa maneira simples de falar, na nossa maneira simples de pregar o evangelho, que o Senhor nos levantou, mas Deus é conhecedor de todas as coisas, então que você possa saber ser usado por Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus. Amados, hoje nós vamos falar aqui, o tema da mensagem é o que você está vendo aí, amém? Essa mensagem depois vai estar aí no Facebook, vai estar aí no canal do YouTube também. Você pode depois assistir, nos seguir nas redes sociais aí. Eu vou estar divulgando isso aí depois. Mas hoje eu quero falar sobre as 7 promessas para os crentes que oram, amém? E baseado no livro de 1 João, capítulo 5, verso 14. Você que tem sua Bíblia, vamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus? Eu não sei quem está nos acompanhando aí. Quem que está aí, pastora? O irmão Silvio, com a irmã Valquíria, a Elisângela, que está aí ligadinha conosco, o irmão Aleandro, né, que nunca perde uma live, que Deus possa estar aí abençoando grandemente ele, o presbítero Almiro, a irmã Francisco, o irmão Tacal, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, irmão Tacal. E quero também estar mandando um abraço pro irmão André. O André disse que todas as lives ele tá aí ligadinho, não só na nossa, mas dos meninos, né? E ele tá ali no quartinho dele, ali deitadinho na cama, mas tá ligadinho, né? Assistindo, ouvindo a palavra do Senhor sempre. Que Deus possa te abençoar, André, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos tentando abrir a live aqui num outro celular nosso aqui, mas o abençoado do celular funcionou comigo hoje de dia e agora à noite não tá querendo abrir a live. Amém? Tá abrindo no outro celular e nesse não abre. Então a gente fica devendo aí para os irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui.
no meu Facebook. Deixa eu ver se eu consigo ver no Facebook aqui os irmãos que estão nos acompanhando aí através da live. Eu sei que é bastante irmãos aí que sempre estão nos acompanhando, mas eu quero desde já agradecer, irmãos. São muitas pessoas aí que têm agradecido aí por levar uma palavra, né? Hoje mesmo, foi ontem que eu recebi uma irmã que pediu para ir participar do culto, né? Tá assistindo o culto através das lives e quer poder ir na igreja. Então a gente fica grato por esses irmãos. É aí que eu digo para você que às vezes a gente não sabe, né, o poder que tem às vezes a internet. Tem gente nos assistindo aí que quer ir para a igreja, e essa irmã vai poder estar na igreja com a gente, cultuando, adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Enquanto abre aqui para mim, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela em 1 João capítulo 5, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Somente esse versículo. Amados, esse texto aqui é o texto de uma grande promessa na vida de cada um de nós, né? Eu quero falar aqui hoje sobre as 7 promessas sobre aqueles que oram. Eu não quero falar sobre as promessas sobre aqueles que cantam, sobre aqueles que caminham, sobre aqueles que trabalham, sobre aqueles que oram, porque é isso que a Bíblia está falando aqui. As 7 promessas, né? Baseado nisso, nós observamos aqui uma linha muito grande. O Senhor cria uma linha em cima disso daqui. E se a gente começar a andar dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor quer que nós venhamos realmente orar. São poucas as pessoas, pastora Neuza, que oram. A oração, para você que não sabe, ela é o respiro da alma. Quando você ora, a tua alma respira. Quando você não ora, você fica fadigado, você fica angustiado. Por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto a sós, fecha a tua porta e vai orar. Vai botar a tua alma para respirar, vai botar a tua alma para falar com Deus, vai botar a tua alma, derrama a tua alma na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E baseado aqui em João, nós vemos aqui que a primeira promessa, você quiser anotar aí, a primeira promessa que nós recebemos de Deus é aquele que pede. A Bíblia diz que recebe. Observa bem que não precisa ser uma pessoa especial, uma pessoa qualificada, uma pessoa de renome para receber algo. Qualquer pessoa está sujeita a receber, mas a Bíblia diz que tem que pedir. Baseado em Mateus 7,7, a Bíblia diz assim, ó: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Quem disse isso, pastor Carlos? O próprio Jesus, pastora Neuza. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos a primeira promessa. Qual é a promessa? É pedir, é buscar, é bater. Então o homem e a mulher de Deus, às vezes nós nos perdemos às vezes na nossa caminhada, nós enfraquecemos às vezes porque nós não botamos a nossa alma para respirar e não buscamos os segredos que vêm através da oração, pastor. É verdade, pastor. E realmente, hoje em dia, né? Antigamente os crentes parece que era mais de oração, né? Hoje em dia os crentes eles estão mais assossegados, né? Eles estão mais acomodados para a oração. Orar, como o pastor disse, não é fácil. É uma coisa que é um costume. Você tem que se adaptar a isso, né? É como todos os dias você vai almoçar, todos os dias talvez a janta você não vai jantar, mas todos os dias você vai almoçar, você vai acordar de manhã. Então você tem que pegar o hábito de estar orando. Oração, se você for ver ela, se você for ler ela de trás para frente, ela já vai dar rara, né? Oração, e de lá para cá rara. Então, quer dizer, são poucas as pessoas que conseguiria, né? Aleluia. Mas a oração ela é importante para minha vida e para tua vida. O crente que ele não ora, ele sempre vai estar faltando alguma coisa nele. Ele sempre vai estar com um vazio dentro dele, porque orar, querido, é falar com o Pai. Verdade. Orar é falar com Deus. E quem consegue ficar sem falar com quem se ama, né? Um casal de namorado, eles conseguem ficar distante, eles conseguem ficar sem conversar, né? Marido e mulher conseguem ficar sem conversar. Tem uns que até conseguem, né? Mas não é o correto. Mas consegue ficar? Não consegue. Quem se ama quer conversar, quem se ama quer ter um diálogo, quer contar como foi o dia. E assim é a oração. A oração de manhã é isso, é você falar para o Senhor, agradecer porque Ele te acordou, porque Ele te deu mais um dia. E à noite
noite você vai estar passando para ele como foi o seu dia. Você vai estar contando as novidades suas para ele. Você vai estar se abrindo para ele. É uma conversa, é um diálogo. E isso é oração, como o pastor acabou de ler aqui, né? Pede e será dado. Mas tem um detalhe, né? Segundo a vontade do Senhor. Aí tem pessoa que diz assim, eu não oro vai porque... chegar lá. Eu não oro porque eu oro, Deus não me dá. Mas será que você está orando e é a vontade do Senhor? Porque nós temos que entender isso também, irmão. Não é só botar o joelho no chão, Senhor, eu quero tal coisa. Aquela coisa não vai chegar. Não é a vontade do Senhor, porque se for a vontade do Senhor, Ele vai te responder. É segundo a vontade dEle. Pede e vos será dado. Segundo a minha vontade, o próprio Jesus diz. Então, segundo a vontade de Deus. Então, o que não chegou na sua vida ainda, que você está aí orando, pedindo, Aleluia. talvez você está achando que é o melhor para a tua vida. E Deus está Verdade. dizendo, não, eu tenho o melhor para você. Não é isso, né? O salmista chega a dizer assim, tanto me pedisse que eu te dou, mas não é isso que eu queria te dar, né? O próprio Deus usa o salmista para dizer isso para nós. Vocês me pedem tanto que eu vou dar o que vocês estão querendo, porém não é isso que eu tenho reservado, não é isso que eu tenho preparado. Mas a oração, querida, ela é importante para mim e para você sobreviver na presença Aleluia. do Senhor. Por isso que Jesus levou os seus discípulos a orarem. Ensinar eles a orarem. E Jesus deparou com uma situação assim, não inusitada para ele, mas ele viu que os seus discípulos, que os seus homens que andavam com ele não eram homens de oração, porque por várias vezes nem sequer uma hora sequer puderam passar de oração com Jesus. E isso só 3, né? Porque isso só 3. Dos 12, eu diria 8 ficou para trás, né? Um era Judas, não podia nem contar, mas 8 nem pro monte para orar subiu, né, pastor? Ali só contou com 3 e os 3 ainda não conseguiu. Às vezes, queridos, se você parar e começar a analisar a palavra de Deus, você começar a meditar em alguns detalhes, você observa que não é só ir orar. A Bíblia diz que Jesus levou 3 dos seus discípulos, subiu ao monte. Então, quer dizer, é um processo. Você tem que vencer algumas coisas para você entrar também na oração. Vencer o seu cansaço, vencer muitas das vezes a tua preguiça, vencer muitas das vezes o teu comodismo. Porque o que mais a gente depara hoje é com pessoas olhando para dentro dessa palavra aqui, isso, pastor, eu estou pedindo, mas Deus não está respondendo. Eu estou orando, mas parece que Deus não me ouve. Mas espera lá, como é que você está orando? Como é que você está derramando a tua alma na presença de Deus? Não é de qualquer maneira. Irmãos, eu já recebi muitas bênçãos através de oração. Deus já me mostrou muita coisa. Essa casa que eu moro hoje, Deus me mostrou através de oração. Amém? Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que quando a gente vai orar, o céu se abre e tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está amarrado, Deus começa a trazer aos nossos olhos espirituais e a gente começa a contemplar, passa mais dias, mais cedo, mais tarde, a bênção ela chega na nossa mão. Mas por causa do quê, pastor? Por causa do quê? Da oração, da perseverança. Então, esse é o primeiro ponto. Então, qual é o primeiro ponto, pastor? É pedir e receber. O segundo ponto é a oração seja conhecida diante de Deus. Deus é onipotente, onisciente e conhece eu e você por dentro e por fora. Tem coisas que nós não precisamos falar, que Deus já conhece os nossos pensamentos. Verdade. Mas Deus está diante de nós, mas às vezes as nossas orações não estão diante de Deus. As nossas petições não estão diante de Deus. Agora para e pergunta, Pedro, Tiago e João não eram homens de oração? Eram. Não eram homens que andavam com Jesus? Eram. Então precisava mais prova do que isso? Não. Mas a Bíblia diz que Jesus quis levá-lo eles o quê? Para perto do Pai, para um momento de maior intimidade, colocar mais perto eles do Senhor. Não era o Senhor mais perto dele, mas eles mais perto do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor está perto de nós todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Agora, e nós estamos tirando tempo para colocar essa oração diante do Senhor? A Bíblia diz em Filipenses 4:6 assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, com ações, o quê? De graça. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Nós temos que levar diante do Senhor. Eu ter a necessidade é uma coisa, eu levar perante o Senhor, pastor Neus, é outra coisa bem diferente. A gente vê o exemplo do cego de Jericó, né? Aquele cego, o Bartimeu, com certeza Jesus já tinha passado ali outras vezes, porque quando ele recebe a cura
já seria ali na semana que Jesus vai ser crucificado. E Jesus já tinha feito aquele caminho ali por muitas e muitas vezes. Então Jesus já tinha encontrado aquele cego. Aquele cego já tinha ficado sabendo que Jesus estava passando por ali. Com certeza Jesus já tinha passado perto dele várias vezes. Porque são 3 anos e meio de ministério. E aquele ali seria um caminho que Jesus sempre fazia, né? Se você for estudar a história, você vai ver que Jesus ele passou por ali várias vezes, né? Mas no momento exato que ele sentiu que ele ia ser curado, o que ele fez? Ele colocou diante do Senhor com sabedoria. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 14, 15, que nós temos que orar com entendimento e com o Espírito. E o que é orar com entendimento? É isso que o pastor está falando. Com o Espírito eu vou orar o dia todo, né? A Bíblia de Paulo chega a dizer assim, orar sem cessar. E como é que uma pessoa vai orar sem cessar? A pessoa vai orar sem cessar, ela vai estar orando com perseverança, o Espírito, né? Ela vai estar orando com o Espírito. Agora, com o entendimento, como que eu vou orar com o entendimento? É como o cego fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele tinha algo para pedir para Jesus. E ele sabia o que ele queria. Jesus olha para ele e fala, o que você quer que eu faça? Aleluia. Ah, Senhor, eu quero voltar a ver. Então, observa que ele orou com entendimento. Verdade. O que você quer? Eu quero voltar a ver. Ele poderia ter pedido muitas outras coisas ali pro Senhor. Ele era um cego que pedia esmola ali naquele caminho. Então, ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido muitas outras coisas, né? Se fosse nos dias de hoje, poderia ter pedido um carro, né? Mas não foi o que ele pediu. Ele orou com entendimento. Senhor, eu quero voltar a ver. Então, querido, que nós possamos orar com entendimento, dando sempre ação de graça. Como que nós vamos dar ação de graça pro Senhor? Aí é com o Espírito. Com o Espírito você dá ação Aleluia. de graça. Com o entendimento, você vai falar pro Senhor aquilo que você quer. Mas o Senhor sabe, pastora. Sim, mas muitas das vezes Ele quer ver essa pronúncia minha e sua. Aí, se for da vontade dEle, você pode ter certeza que Ele vai te responder. E pode observar que esse assunto que a gente está falando aqui hoje à noite é um assunto desgastado já, né? Para muitas pessoas, eu já sei muito de oração, já conheço oração, mas não ora. Uma coisa é você conhecer, ouvir falar de algo, né? Outra coisa é você viver isso na prática. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sei dirigir, mas se você botar dependendo um carro, né? Seja lá um carro automático, seja lá um veículo, a pessoa vai ter dificuldade para dirigir. Por quê? Porque ela tem na mente que ela sabe dirigir, mas não é qualquer coisa que ela sabe dirigir. Ela sabe dirigir o carro dela. Então, nós muitas das vezes, nós mal sequer conseguimos orar por nós mesmos. Então, nós precisamos ativar em nós esse sentimento de busca, esse sentimento de se colocar, de buscar mais a presença do Senhor. Porque o primeiro ponto é, a Bíblia diz, quem pede, recebe. Segundo ponto, a Bíblia diz que tem que ser colocado diante de Deus. E o terceiro ponto que nós estamos vendo aqui, Ele tem poder para dar. Amém? A Bíblia diz em Efésios 3:20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme seu poder que opera em nós. Quer dizer, observa só, analisa, a pastora acabou de dizer, não é segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor, pelo poder de Deus que opera em nós. Então, quer dizer, eu vou orar segundo a vontade do Senhor, segundo o querer de Deus. A Bíblia diz que Ele tem poder para nos dar muito mais do que nós podemos imaginar, pastor. Com certeza. O que Deus tem é muito maior, né? Aleluia. E a oração, ela aumenta a nossa fé. E aquilo que Deus vai dar para nós temos que ver com o olhar de fé, né? Com a visão de fé. O que é fé? A fé é a certeza daquilo que... É a prova daquilo que... É a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nossos olhos ainda não estão vendo, né? Os nossos olhos não estão contemplando o que Deus tem para nós. Aleluia. Mas pela fé, pela oração vai aumentar a nossa fé. E pela fé, nossos olhos espirituais, eles vão se abrir. Aí nós podemos contemplar o que é que o Senhor tem. Ele tem algo grande, Ele tem algo maravilhoso. Mas então, para isso, nós temos que orar. A oração, ela é um refrigério para nossa alma. Quando você está ali abatido, quando você está entristecido, talvez o inimigo ele vem te afrontar e a alma ela fica abatida, porque a alma é sentimento, querido. Nós estamos na terra, nós vivemos esse sentimento. E o sentimento ele começa a ficar ali meio mexido dentro de nós. Então, o que é que vai aliviar essa alma? É a oração. Aleluia.
Aleluia. nós nos colocarmos na presença do Senhor. A oração ela vai trazer refrigério para nossa alma, como o pastor já tinha dito aqui no começo. Aleluia. Ela vai acalmar o nosso espírito, aquele espírito angustiado, né? Aquela agonia que as pessoas vivem. Às vezes você chega dentro de um lar para fazer uma visita, as pessoas estão... Parece que o mundo acabou para aquela pessoa, né? E na realidade está faltando o que ali? Está faltando um pouquinho de oração, um pouquinho de diálogo com Deus, uma conversa com Deus, porque a partir do momento que você dobra o joelho e começa a conversar com Deus, quando você levanta dali, você levanta aliviado. Aquela carga, aquele peso, ele vai sair, porque a tua fé, ela vai ser aumentada no Senhor. Então a oração, ela é essencial na nossa vida. Eu me lembro no começo da nossa fé que nós participamos de um seminário, não sei se você lembra, sobre oração. Foram 3 dias só falando sobre oração. Irmão, confesso dizer para você que eu não sabia orar. Eu não sabia orar, não era assim um tal novo convertido, mas eu tinha algumas convicções comigo que eu achava que estavam corretas e na realidade estavam erradas. Abençoa meu pai, minha mãe, minha tia, meu avô, né? E aí, queridos, a gente teve que ir para um seminário para aprender a orar. Você acredita num troço desse? Nós fomos para um seminário aprender a orar. E hoje, às vezes, quando você fala de oração, as pessoas, isso é cansativo demais. É oração, o pastor vai falar de oração de novo, mas muitos não sabem orar. E como é que você descobre quando as pessoas não sabem orar? É quando aparecem as situações, as pessoas começam a distribuir o problema delas para todo mundo orar por ela, e ela mesmo, muitas das vezes, não ora. E era isso que Jesus queria mostrar para os discípulos, que haveriam momentos que eles não poderiam passar situações para os outros orar. Era eles que teriam que orar. Foi o caso de Pedro e João na porta do templo. Eles chegaram e encontraram um paralítico lá. A Bíblia diz que o homem disse que, olha, vocês têm alguma coisa para me oferecer? Algo para me dar? Uma esmola? Um olhou para a cara do outro, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Mas da onde vinha vindo Pedro? Da onde vinha vindo João? Da oração. Passavam 2, 3, 4 horas orando. Então nós precisamos, nós como igreja, irmão, a igreja brasileira, e eu falo isso com um pouquinho de experiência, a gente observa isso, tem um grupo pequeno orando hoje nas igrejas, um grupo muito pequeno, cada igreja tem um grupinho. Você pode observar lá na igreja, começa a campanha, fica o pastor, a esposa e mais meia dúzia de obreiros, olha lá quando os obreiros vai, entendeu? É aquele grupinho de irmãs, e aí você vai ver aquelas irmãs de idade que às vezes já estão cansadas, mas estão ali porque o foco delas é orar. Às vezes hoje nós estamos vivendo um movimento, né, onde as pessoas falam muito da presença de Deus. Eu preciso sentir mais a presença de Deus. Eu quero, os jovens, né, falam muito sobre isso. Mas, queridos, se nós não tivermos experiência na oração, nós não conseguimos nos manter em pé na presença do Senhor. Então a Bíblia diz lá em Crônicas, né, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, como é que fala lá? Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas através do quê? Da oração. Se o meu povo me buscar, não é buscar através só do louvor, não é buscar com caminhadas, não é buscar indo para a rua, mas é buscar indo na oração, pastora Nelson. Essa semana a gente estava conversando, né, entre o grupo de jovens, e um jovem citou algo ali bem interessante. Que o particular que nós temos que ter, né, a intimidade que nós temos que ter com Deus, né, e eu achei bem interessante que ele dizia que em casa, no nosso particular com Deus, nós somos como se fosse um celular, né, então nós temos que estar sempre conectado com Deus, sempre ligado com o Senhor, e tem momento que você vai estar recebendo a mensagem, tem momento que você vai estar enviando a mensagem, então isso é muito importante para nossa vida. Por que nós oramos? Nós oramos para que nós possamos ter para dar para as pessoas. O pastor citou aqui de João e Pedro, né? João e Pedro, como o cego de Jericó, aquele paralítico também, eles já tinham passado por ali várias vezes, mas chegou o dia que eles tinham depósito dentro dele. Hoje em dia as pessoas querem fazer milagres, né, pastor? Quer receber tantas coisas, mas elas não tiram um período com Deus, elas não tiram um particular com Deus, né? Se a gente
gente observar, até o próprio Jesus, ele teve que ensinar os discípulos a orar. Quando entrares no teu quarto, ora lá o Pai Nosso. Por quê? Porque havia uma dificuldade. O próprio Jesus observou que havia uma dificuldade nos próprios discípulos deles. Precisou do quê? Precisou Jesus morrer, precisou Jesus ressuscitar, precisou eles começar o ministério deles, para depois eles terem essa vida, esse íntimo com o Senhor, esse particular com o Senhor. Mas, querido, eu e você, nós temos já o Espírito Santo dentro de nós. Eles, naquela época, ainda não tinham o Espírito Santo para ajudar eles. Eles foram batizados no dia de Pentecoste, e quando o Espírito Santo desceu, aí eles ficaram cheios do Espírito Santo com ousadia, porque o Espírito Santo nos dá ousadia. Aí eles oravam, e nós já temos, o Espírito Santo já está conosco, ele habita dentro de nós. Por que nós não temos essa comunhão, essa força para orar e para buscar o Senhor? Então, tem muitas pessoas que elas só se dedicam na leitura, e não é o correto, querido. É errado, pastora? Não é errado, mas também não é o correto, porque nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que jejuar, nós temos que consagrar a nossa vida ao Senhor. Então, é uma equipe, é um pacote por completo. Não adianta eu fazer uma coisa só, que não vai acontecer nada na minha vida. Ah, eu quero ser um grande pregador, mas eu só vou orar. Você não vai ser um grande pregador. Ah, eu quero fazer sinais e maravilhas. Você vai só ler a Bíblia? Você não vai conseguir. Então, querido, que nós possamos aprender o que é oração. O que é estar na presença do Senhor realmente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. No começo da minha caminhada cristã, eu tinha um hábito, por isso que eu disse para você que a gente tinha alguns conceitos que a gente achava que estava certo. E depois que a gente foi no seminário de oração, a gente aprendeu que o que a gente estava fazendo estava tudo errado. E eu tinha um hábito comigo, né? E não sei se era um hábito, se era um vício. Logo que eu me converti, eu comecei a comprar muita fita de testemunho. Eu gostava de ouvir testemunho. A Neuza tá aqui, a testemunha disso. E eu comecei a juntar aquilo, irmão. E pensa. Nego saindo do cemitério, era gente indo do cemitério, era gente bruxo que se converteu, era não sei quem lá. E eu fui ouvindo isso e tinha muitos testemunhos maravilhosos e tremendo até hoje. Porém, eu fui juntando aquilo e eu cheguei em um momento que eu cheguei a ter, eu tenho até hoje, umas 250 fitas cassete. Sabe aquela fitinha cassete? Eu devo ter mais ou menos umas 250 fitas daquela lá, se não tiver mais. E aí, queridos, um dia eu conversando com um pastor amigo meu e ele falou pra mim assim, você já parou pra analisar quanto tempo você passa ouvindo testemunho dos outros e você muitas das vezes não se coloca diante de Deus em oração para Deus ver o teu testemunho? E aquilo lá foi a mesma coisa de um tapa na minha cara, porque eu ouvi o testemunho dos outros, mas eu não dava um testemunho diante de Deus, principalmente de oração. Porque todos os testemunhos que eu ouvia falar de oração. Oração, oração, mas eu mesmo, eu gostava de ouvir, mas eu não orava. E aí eu comecei a buscar Deus, comecei a orar e minha vida mudou. E eu confesso dizer para vocês que eu não joguei fora, eu tenho guardado hoje. Através de alguns testemunhos desses, minha mãe se converteu, entendeu? Então eu tenho isso hoje com muito carinho, mas eu tive que mudar a minha maneira de ver, a minha maneira de agir, para que eu pudesse alcançar as bênçãos do Senhor. Então eu deixo aqui essa palavra para você. A Bíblia diz que quem pede, ele recebe. Se pedirmos conforme a sua vontade. Quinto ponto, se vós estiveres em mim, João capítulo 15, verso 7 diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Muitas das vezes vacilamos nessa promessa. É como a pastora disse, mas eu estou orando, pastor, mas eu estou pedindo, pastor, mas eu estou jejuando, pastor, e por que Deus não está me dando? Agora, talvez você está olhando só a primeira parte do texto, né? A última parte do texto. Tudo que pedires será feito, mas a Bíblia diz, se permaneceres em mim, permanecer na submissão, permanecer na obediência, permanecer no sacrifício. Então nós observamos que é uma junção, entendeu? De coisas que nos aproxima, nós somos revestidos por Deus, e quando a gente começa a orar, isso começa a criar em nós uma estrutura que nós não temos noção ou imaginação, pastora, do que é. Verdade, o próprio Pai Nosso diz, né? Nosso que estais no céu, né? Então aonde que ele está? O Todo-Poderoso está onde? Está no céu. E às vezes nós queremos nos colocar como Deus, né? Eu quero e pronto, vai acontecer, né? Seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade dele tem que ser feita, não a minha.
Eu tenho desejo. Agora, a vontade dele tem que prevalecer na minha vida, né? Mas como que a vontade dele vai prevalecer na minha vida? Se eu estiver nele. Se eu estiver nele, a vontade dele vai prevalecer em mim. Então, isso eu tenho que ter. E temos que ter certeza que o reino é dele. Ele que reina, né? Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Então, a vontade dele vai ser feita. Aquilo que está ligado, a vontade dele vai descer para minha vida. Então, nós temos que ter essa convicção, essa confiança, né? E estar no Senhor. Porque se nós sairmos do Senhor, não adianta, porque nada vai acontecer. Nada vai acontecer. É uma conexão, né? É uma conexão. Nós temos que estar ligado nele, para que aquilo que ele tem frua em mim e em você. Não confunda isso que a gente está dizendo com fé. Porque talvez vai dizer, pastor, eu tenho fé. O senhor está falando que eu não tenho fé então para orar? Não, não é fé, é comunhão. A questão que nós estamos tratando aqui não é fé, porque fé todo mundo tem. Agora a questão é comunhão. E nós precisamos nos colocar em oração para termos mais comunhão com o Senhor. Tem muitas pessoas que ouvem Deus falar todo dia. Tem muitas pessoas que Deus fala com ela, irmão, no trânsito, fala com ela na igreja, fala com ela lavando louça, fala com ela muitas das vezes na igreja, né, que é um lugar realmente onde o Senhor tem se manifestado e tem falado. Mas tem pessoas que falam, eu não faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Mas o que é isso? Uma falta maior de oração e comunhão com o Senhor. Então, é isso que a Bíblia está falando aqui. Nós precisamos ter cada dia mais esse Espírito. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras, você está em Cristo, as palavras de Deus estão em você, então pode ter certeza que tudo que você pedires em oração, crendo, você vai receber em nome de Jesus. E eu profetizo isso no nome do Senhor. Sexto, a oração da fé salvará o doente. Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão o quê? Perdoados. Então, a oração, queridos, ela levanta. Observa que a oração da fé salvará o enfermo. Agora, quem levanta o enfermo é o Senhor. Não é a oração que levanta o enfermo. A oração, ela salva o enfermo. Agora, o texto, ele conclui ali, e o Senhor o levantará. Então, para você que está enfermo, para você que está doente, desanimado, talvez aí foi até diagnosticado pelo médico, talvez está desenganado, querido, creia no poder da oração. Creia. Pastor, mas eu estou orando. Fica tranquilo. Quem vai te levantar é o Senhor. Se você estiver orando, é isso que Deus quer fazer. Você só precisa orar. Quem vai te levantar, pastora, é o Senhor. Aleluia. É o que Pedro disse, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te ofereço. Levante e ande. Então Pedro estava dizendo, ele vai te levantar, ele vai te curar, ele vai te libertar. Então nós só temos que apresentar o quê? A salvação. Se nós temos uma vida de oração com o Senhor, nós vamos apresentar a salvação, o resto é o Senhor quem vai fazer. Verdade. Então, às vezes nós estamos querendo fazer as duas coisas. Queremos chutar e chegar na área e cabecear e fazer o gol. E não funciona assim, querido. Nós fazemos o nosso papel de servos do Senhor, oramos, colocamos as nossas petições diante do Senhor, o Senhor, segundo a sua vontade, Ele realizará o desejo do nosso coração. E se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, descansa no Senhor, porque mais cedo ou mais tarde o que há de vir virá e não tardará sobre a tua vida, mas você precisa estar orando. Então aqui eu estou falando com irmãos, com irmãs, com obreiros, com servos de Deus. Coloque em prática o seu ministério de oração. Um dia eu disse isso para um irmão, que a oração é um ministério. Tudo na igreja é um ministério. Nós precisamos entender isso e colocar isso em prática no nome do Senhor. E para encerrar, chegamos agora no sétimo ponto da promessa, né? Chegamos com a confiança. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,16, portanto, aproximamo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, o que o pastor está querendo dizer? A Bíblia está dizendo que nós precisamos chegar diante de Deus com confiança. Tem muitas pessoas que não recebem, pastora, porque chegam com dúvida. Será que Deus está ouvindo minha oração? Será que, irmãos, nós somos servos de Deus? A Bíblia diz que é dobrar o joelho e orar e os céus vão se abrir, diz a palavra do Senhor. A Ana, quando ela chegou ali no templo, depois de tanto tempo pedindo, orando, né? E buscando, mas chegou um momento que ela chegou ali no templo e o que a palavra do Senhor disse que ela falou para o Senhor? Senhor, se o Senhor se agradar da tua serva, se a tua serva te agradar, o Senhor
conceda para mim um filho e eu vou devolver ao Senhor. Então, quando ela colocou isso na presença do Senhor, querido, isso falou muito, isso testificou muito na vida de Ana, quando ela disse, se o Senhor se agradar de mim, né, o Senhor me dá um filho que eu vou te dar de volta. Então, o Senhor se agrada muito quando nós fazemos isso. Pedir algo, mas não pedir algo só para o nosso ego, mas pedir algo em torno do reino do Senhor. Aleluia. Você quer ver Deus te abençoar? Peça algo em torno do reino do Senhor. Ana pediu um filho. Deus deu para ela muito mais do que o Samuel. Deu outros filhos para Ana, porque Ana pediu um filho para dar para o Senhor. Então, quando nós pedimos algo para oferecer para o Senhor, você pode ter certeza, muitas outras coisas vai vir na nossa vida. É por isso que nós temos que chegar com confiança. Quando nós vamos chegar perante o Senhor, nós temos que ter confiança. Primeiro, que Ele está nos ouvindo. Segundo, que Ele vai nos responder. Terceiro, que Ele está sempre disposto a ouvir eu e você, por mais pecaminosos que nós somos, né? Por mais pequenininho que nós somos, Ele sempre está disposto a nos ouvir. Então, essa confiança nós temos que ter no Senhor. Saber que Ele tem o poder de tudo na nossa vida. Aleluia. E todo o poder, toda a glória está nas mãos dEle para derramar sobre a minha vida e a tua vida. E sermos amigos do Senhor. Porque como Jesus mesmo diz no livro de João, né? Não te chamo mais discípulo e nem servo, porque agora vocês sois meus amigos. Aleluia. E o amigo, ele tem liberdade, né? Não todos, mas tem amigo que você tem liberdade de chegar ali e falar todo o seu sentimento, tudo que você sabe que aquela pessoa vai te ouvir, ela vai te dar um conselho bom, ainda que o conselho doa. Porque quando arranca lágrimas de nós é porque está nos curando. Muitas das vezes o Senhor vai arrancar lágrima minha e sua na oração, mas Ele está curando a minha alma e a tua alma, e é isso que Ele quer fazer conosco. Então chegue com confiança na presença do Senhor. Se eu falar para você, é fácil orar, pastor? Não é. Existe de nós sacrifício, entendeu? A Bíblia diz que nós precisamos buscar o Senhor nas madrugadas, entendeu? Então muita gente às vezes não quer perder meia hora de sono, não quer perder uma hora orando de madrugada para falar com Deus, mas quer que Deus esteja abençoando, mas quer uma promessa de Deus. Se você não consegue orar de madrugada, ore pelo menos durante o dia, tire um período do seu dia para tirar um período de oração com o Senhor. Quando a gente olha para dentro da Bíblia, eu poderia falar aqui de Paulo e Silas que oraram na prisão, poderia falar da comunhão que Abraão tinha com Deus tão grande de oração que Deus falava com Abraão andando, queridos, encaminhada, andando, você está entendendo? E é isso que Deus ele quer da sua igreja. Mas hoje nós somos igreja, como que nós somos igreja? Na igreja o irmão ora, na igreja o pastor vai estar orando, na igreja a pastora vai estar orando, uns irmãos vai estar orando, mas eu quero dizer para você que nós não somos igreja só na igreja, nós somos igreja na rua, nós somos igreja no mercado, aonde nós chegarmos, muitas das vezes alguém pode pedir para nós uma oração, você tá entendendo? E vou dizer uma coisa para você, às vezes a pessoa nem pede, você vê a aflição da pessoa, você fala, posso orar por você? E ela, às vezes com lágrimas, como aconteceu com o pastor Agileu esses dias, evangelizando na rua, e ele pediu pro rapaz se poderia orar, e o rapaz permitiu, e as lágrimas chegaram, você tá entendendo? Porque as pessoas estão angustiadas, mas quem vai levar essa palavra? Quem que vai levar essa oração? Então, amados, nós precisamos orar. E também alguém vai dizer assim, eu não estou preparado para isso, então se prepare para orar pelo menos para os seus filhos que estão atrás de você, porque por eles você vai ter que orar. Às vezes você pode não querer sair na rua e orar pelas pessoas, às vezes você pode não querer sair e evangelizar, mas ore pelas pessoas que estão atrás de você, porque tem pessoas que precisam das nossas orações. Pastor, e nós temos essa obrigação, né? Verdade. Nós já conhecemos Jesus, nós já provamos o que é bom. E se quando a gente prova algo que é bom, a gente tem que dar, né, para os outros também. Então, essa é a obrigação de todos os cristãos, todos os servos do Senhor, estar buscando, orando e intercedendo por aqueles que precisam. E com certeza, quando você tem uma vida de oração, a sua vida é Glória diferente. Até para as pessoas que olham para você, elas vão ver algo diferente na sua vida. E aí eu quero deixar para encerrar essa live Hebreus 13:6, que diz assim, ó: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, aleluia, não temerei o que alguém pode me fazer. Em algumas traduções diz, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, quando você é uma pessoa de oração, quando você acredita que se pedir você recebe, que se você se colocar diante da presença de Deus, Deus vai ouvir a tua oração, se a palavra de Deus estiver em você e Ele vai estar em você, e a palavra de Deus estando em você, você alcança também esse testemunho e a bênção do Senhor. Então, vai se fechando essa aliança, e a bênção de Deus ela
ela vem. Mas a Bíblia fala que nós vamos chegar com confiança, nós não precisamos ficar temendo o que as pessoas dizem. Ai, fulano tá falando de você. Amém. Cicrano tá te criticando. Amém. A Bíblia diz que quem nos guarda é o Senhor. Então, queridos, nessa noite eu deixo essa palavra sobre o teu coração, sobre a tua vida, as 7 promessas daqueles que oram. Se você é de oração, receba essas 7 promessas em nome de Jesus, pastor. Em nome de Jesus. Tem pessoas ainda que vai falar, pastor, eu não tenho palavra, né? Ah, é conversar com Deus, mas eu não tenho palavra. Com as minhas últimas palavras que eu quero dizer pra você, que muitas das vezes não precisa você falar. Dobre o teu joelho e fica na presença do Senhor. Uma lágrima sua, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por mim e por você. Hoje nós ainda temos esse que nos ajuda a orar. Se você quer ter comunhão com o Senhor e aprender a orar, dobre o teu joelho. Fique lá com o teu joelho dobrado, sem falar mesmo, só na presença do Senhor. Você vai ver que as palavras vão começar a vir, porque o próprio Espírito Santo vai começar a colocar palavra para você estar conversando com o Pai, porque ele vai estar fazendo esse caminho, levando aquilo que você não está conseguindo colocar, porque ele conhece teu coração, ele vai estar levando ao Pai, trazendo do Pai para você, e isso vai fazendo um canal, e quando você vê, você está falando, você está conversando com Deus, a sua oração está fluindo, e aí você vai ver como que é gostoso conversar com o Pai. Sem falar que a oração é um testemunho vivo dentro da tua casa, né? Teus filhos vão olhar e vai falar, ó, minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é um homem de oração. Agora, se eles, a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. A gente não precisa ficar mostrando para os outros que a gente sabe orar, ou que a gente é de oração. Mas a Bíblia diz que é um testemunho, né? Então, as pessoas vão vendo esse testemunho na nossa vida cada dia mais. Então, queridos, deixa essa palavra no teu coração, fecha os teus olhos, nós vamos orar por você agora, para que Deus venha te fortalecer na oração. Eu não sei quais barreiras que você está enfrentando, talvez você não está com uma enfermidade física, mas psicológica, amém? Que o Senhor visite o teu coração agora e arranque isso no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós te glorificamos aqui nessa noite, Senhor, por esta palavra. Glorificamos o teu nome, Senhor, e nós aqui apresentamos essas pessoas para que o Senhor nos ajude a orar, Senhor. A própria palavra do Senhor nos diz que nós muitas das vezes não sabemos como orar. Que o Senhor venha nos ensinar através da tua palavra. Que essas promessas cada dia mais estejam sobre as nossas vidas. Que possamos nos revestir da tua presença, Senhor, e entrar cada dia mais na tua presença com ousadia, com graça, com virtude, para a glória do teu nome. Nós oramos por essas pessoas, nós oramos por essas famílias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, pastor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Lembrando vocês que amanhã a Simone e o Juliano, não sei qual dos dois que vai estar aí fazendo a live, mas um dos dois vai estar aí fazendo a live. Aleluia. Quinta-feira nós temos o nosso culto, né? Que as irmãs possam estar ali conosco, adorando, louvando o nome do Senhor, os irmãos. Sexta-feira nós temos o presbítero Almir, irmã, cooperadora irmã Paula, falando aí muitas das vezes com os casais, com as famílias. E sábado nós temos o irmão Diácono Silvio e a irmã Valquíria, que tem também aí falado do Evangelho de Cristo de uma maneira maravilhosa. Domingo nós temos nossos 2 cultos, né? Não perca tempo, coloque ali o seu nome para participar, para adorar o Senhor, principalmente as irmãs do Círculo de Oração, que nós estamos louvando, adorando ao Senhor, cada uma no seu lugar, mas nós voltamos à nossa atividade, né? E na segunda-feira o pastor Agileu, e terça-feira nós estamos aqui de volta, trazendo uma palavra ao teu coração, amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a todos, queridos, pela companhia, pelo seu like, pelo seu compartilhamento. Que Deus te abençoe e permaneça cada dia mais firme na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.